Olá! Para quem não me conhece ainda, eu sou Adriana Menezes, professora de Direito Previdenciário aqui do Ponto dos Concursos. E agora eu vou apresentar para vocês o novo curso que nós pensamos especialmente para quem vai enfrentar os TRTs. E eu disse os TRTs. Por quê? Porque você que já está nessa luta aí sabe que vai enfrentar 1, 2, né? Ou os que vierem. Ah, professora, mas a senhora já está falando que eu não vou passar no primeiro TRT que eu vou enfrentar. Não, não é isso, né? Por quê? Normalmente nós temos alguns editais abertos e aí você vai fazendo e se der tudo certo, até passar em mais de um, com certeza. Né? Não é que eu estou gorando vocês de maneira nenhuma, eu estou querendo o quê? Preparar você para enfrentar as bancas do TRT e todos os concursos de TRT. Então, qual que é a nossa proposta para você? A nossa proposta é um curso de resolução de questões. E por que um curso de resolução de questões? Você estudando a teoria, ótimo, né? Você também tem um curso de teoria à sua disposição. Mas você precisa o quê? Você precisa enfrentar as questões que são colocadas nos concursos para medir o seu conhecimento. Ou mesmo para o quê? Para se encaixar, para se amoldar naquilo que as bancas pedem. Então, eu preparei o curso da seguinte maneira. Nós vamos ter 16 aulas. Essas 16 aulas são separadas em tópicos, tá? Em assuntos. Por quê? Para você condensar o seu conhecimento. Nessas aulas, você vai ter questões específicas sobre aqueles assuntos e vamos, através das questões, fazer uma breve revisão da matéria. Então, na hora da resolução da questão, obviamente a gente vai passar pela matéria em si. Então, você vai trazer, né, à tona o seu conhecimento e vai falar: ah, é por isso que eu não estava acertando, porque faltou aquela cerejinha, faltou eu pensar nisso ou naquilo. E nós vamos trabalhar com duas bancas específicas. Duas bancas? Sim. Eu vou trabalhar com questões da Fundação Carlos Chagas e também com questões da CESP. Mas, professora, eu estou me preparando para o TRT de Minas Gerais, cuja banca já escolhida foi a Fundação Carlos Chagas. Parabéns, o curso vai se amoldar ao que você precisa. Mas eu trago as duas bancas por dois motivos. O primeiro é que nós tivemos alguns TRTs em 2013 sendo aplicados pela banca CESP. Esse é o primeiro motivo. Então, pode ser que você venha a enfrentar outro concurso com a CESP. O segundo motivo é que eu preciso abordar de uma forma geral a matéria que você vai enfrentar. E às vezes eu tenho uma questão melhor na CESP para fazer isso. Ah, mas eu vou fazer Fundação Carlos Chagas. Não se preocupe. Em direito previdenciário, nós temos, né, características de bancas, sim, mas a Fundação Carlos Chagas, ao longo dos últimos 2, 3 anos, eu posso dizer para você que ela está se amoldando, que ela está ficando parecida com a nossa banca CESP. É em direito previdenciário. Por quê? Porque de 2012 para cá, ela começou a trazer situações hipotéticas. Então, o mesmo raciocínio que eu tenho numa situação hipotética prevista pela Fundação Carlos Chagas é o que eu utilizo na CESP. Então, não vai te prejudicar, pelo contrário, vai te facilitar se você tiver que enfrentar uma banca ou a outra, ok? E aí,
você terá essas aulas disponibilizadas, você vai assistindo. Se houver dúvida, né, você vai passar para nós teremos todo o prazer de dirimir suas dúvidas. Para quê? Para você fechar o seu pacote de previdenciário, para você ir para o concurso pronta ou pronto, né? Ou seja, o que vier eu consigo acertar. Então é isso que eu quero para você e é isso que eu vou tentar fazer com você. Acertar as questões de previdenciário. Através do quê? Através da elaboração de questões, algumas nós vamos fazê-las. Por quê? CESP e Fundação Carlos Chagas eu vou trabalhar, mas algumas questões eu vou ter que adaptá-las. Por quê? Eu vou ter que adaptá-las porque o nosso curso ele vai estar moldado já com as alterações trazidas pela medida provisória 664. Por quê? A medida provisória 664, você sabe que ela trouxe alterações no auxílio-doença, na aposentadoria por invalidez, na pensão por morte e no auxílio-reclusão. Muitas alterações desta medida provisória vão entrar em vigor só em março de 2015, sim, mas a sua prova será após essa data. Aí vem a dúvida, professora, mas se a medida provisória for rejeitada ou mesmo sofrer alteração, não há problema. O que nós faremos? Qualquer alteração, qualquer atualização a gente corre e coloca para vocês. Então vocês não vão ser prejudicados em nada, tá? As suas aulas serão sempre atualizadas. Então eu não vou trabalhar com as regras que vão vigorar até 28 de fevereiro. Não, porque a sua prova será após esse prazo, já com a vigência das alterações da medida provisória. Então, em alguns casos, você verá questões que não realmente caíram no concurso, mas elas foram adaptadas à nova realidade da Previdência. Questões que nós tivemos nos concursos passados, mas eu tive que adaptá-las para a legislação atual, tá ok? Mas nada que não vá facilitar a sua vida, vai facilitar a sua vida. Então, para demonstrar como a gente vai trabalhar nesse curso, eu vou começar a falar sobre uma questão e uma questão, na verdade, adaptada. Vamos à primeira questão para você verificar como serão as suas aulas. Olhe lá. Alexandre, caminhoneiro, sempre trabalhou por conta própria e jamais se inscreveu no regime geral da Previdência Social. Após sofrer um grave acidente, resolveu filiar-se à Previdência. 6 meses depois, sofreu novo acidente e veio a falecer, deixando esposa e 3 filhos. Nessa situação, os filhos e a esposa de Alexandre não receberão a pensão por morte pelo fato de não ter sido cumprida a carência mínima de contribuições mensais. Essa assertiva está correta ou não? Isso é o que nós temos que saber. Mas vamos por parte. Alexandre é caminhoneiro e trabalha por conta própria. Daí eu já sinalizei que o Alexandre, ele é um contribuinte individual. Mas, professor, ele ainda não se inscreveu. Exatamente. Mas se eu tiver que classificá-lo, eu classifico como contribuinte individual, filiação obrigatória, exerce atividade remunerada por conta própria. E aí vocês vão ver que eu vou puxando o conhecimento de vocês. Ele tinha sofrido um acidente, mas não se inscreveu. Então ele não tem benefício. Tá, mas depois ele vem a se inscrever. Ora, após sofrer um grave acidente, resolveu filiar-se à Previdência. 6 meses depois,
da sua filiação, ele sofre um novo acidente e vem a falecer. Então, o Alexandre se inscreve na Previdência Social, se filia à Previdência Social e, após 6 meses, ou seja, após 6 contribuições mensais, ele vem a falecer de acidente. Ele vem a falecer de acidente. E aí ele deixa esposa e filhos. Pois bem, quando há o óbito de um segurado, qual é o benefício que a gente pensa imediatamente? Pensão por morte. Sim. Pensão por morte é devida quando o segurado falecer. Ok. Mas quais são os requisitos para a pensão por morte, além do óbito do segurado? Com a medida provisória 664 de 2014, cuja regra que eu vou falar agora passa a vigorar dia 1º de março de 2015, a pensão por morte, guardem, a pensão por morte vai exigir uma carência mínima de 24 contribuições mensais. Então, para que o segurado falecido venha a ser o instituidor de uma pensão por morte para os seus dependentes, é necessário que ele tenha, até o óbito, 24 contribuições mensais. Essa é a carência mínima exigida para a concessão do benefício. Pois bem, então vamos ver em relação à carência. O Alexandre tinha carência de 24 contribuições? Não. O Alexandre só tinha apenas 6 contribuições. Então, com esse raciocínio, ele não pode gerar pensão por morte para os seus dependentes. Perfeito. Aquele que estudou, está craque já com as mudanças da MP, vai me perguntar, mas o fato dele morrer de acidente não isenta o cumprimento da carência? Não. E eu digo por quê. A isenção da carência para a pensão por morte, ela vai acontecer em 2 casos apenas. Primeiro, quando o segurado falecer em razão de acidente do trabalho, doença profissional ou do trabalho. E acidente do trabalho não contempla o segurado individual. Acidente do trabalho pela legislação previdenciária contempla apenas empregado, trabalhador avulso e segurado especial. Portanto, ainda que ele tenha, o Alexandre, sofrido um acidente no caminhão, no trabalho, isso não vai ser caracterizado acidente do trabalho. É um acidente de qualquer natureza. E aí ele não tem a isenção da carência para a pensão por morte. O segundo fato que excepciona, que isenta a pensão por morte do cumprimento de carência, é se o segurado estava, na data do óbito, em gozo de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, que não é o caso do Alexandre. Então, portanto, ele não se encaixa em nenhuma hipótese de exceção para o cumprimento da carência. Ele só tem 6 meses de contribuição e precisaria de 24 meses, considerando, mais uma vez, eu repito, as alterações da MP. Portanto, lá, e pergunta, os filhos e a esposa de Alexandre não receberão a pensão por morte pelo fato de não ter sido cumprida a carência mínima de contribuições mensais. Correto. Não terão direito à pensão por morte, porque ele não tem a carência mínima de 24 contribuições. Então, a alternativa correta.
Mas você poderia ainda ficar com uma dúvida, né? Todo concurseiro, quando está bem preparado, quando começa, ele fica pensando em todas as possibilidades. E aí eu volto com a questão para tirar esse vício de você. Por quê? Professora, ali está falando filhos e esposa, mas não está falando qual é a idade dos filhos, qual é o tempo de casamento do Alexandre. Sim, eu sei que a sua preocupação é em relação aos dependentes, se eu classifico os filhos e a esposa como dependentes do Alexandre. Mas na questão não importa essa análise, porque a análise ali só foi feita em relação à carência. Então, cuidado, a análise está perfeita, eu vou marcar a alternativa correta, tá? Mas pegando o gancho, já para explicar, para você não ficar com nenhuma dúvida, se por um acaso eu tivesse que analisar a condição dos dependentes, esses filhos estariam na condição de dependente? Sim, se tiverem menos de 21 anos ou se forem inválidos antes de completar 21 anos ou se possuírem deficiência intelectual ou mental que o declare judicialmente incapaz, absoluta ou relativamente. Olha, a questão de dependente é outra aula, mas eu não vou te deixar com dúvida. Então, se os filhos tiverem nessa condição prevista no artigo 16 da Lei 8.213, eles enquadrariam como dependente. Não teriam pensão por morte porque não há carência. E a esposa teria direito, com a nova regra, e essa já está em vigor, a esposa só passa a ter direito à pensão por morte se entre a data do casamento e o óbito tiver pelo menos 2 anos de casado. Há pelo menos 2 anos de casado. A não ser que, agora é o pulo do gato, a não ser que esse segurado tenha morrido de acidente. E aí é qualquer um. Então, por exemplo, o Alexandre só tem 6 contribuições. Não geraria pensão por morte. Se ele tivesse 24 e casado há 1 ano, geraria pensão por morte para sua esposa? Sim. A carência ele tinha cumprido. Mas não tem os 2 anos de casamento. Mas em razão de ter morrido por acidente, e aí é qualquer um, eu não preciso a comprovação de 2 anos de casamento. Nesse caso, em relação ao cônjuge, o acidente é qualquer um para isentar o cumprimento dos 2 anos. Certo? Mas tem exceção? Tem. Não preciso completar 2 anos, essa já falei, se o segurado falecer por acidente. Ou se o cônjuge, companheiro ou companheira, ficar inválido após o casamento, né? E permanecer assim até a data do óbito. Então, neste caso, ele é inválido, mas a invalidez ocorreu após o casamento. Essa invalidez é atestada pela perícia da Previdência Social. Nesses 2 casos, não haveria a necessidade de 2 anos de casamento. Então, para fechar, né? Vimos que o Alexandre não gera pensão por morte. Não gera pensão por morte para qualquer dependente. Ali no caso está esposa e filhos. Por quê? Porque simplesmente ele não cumpriu a carência mínima de 24 contribuições. E não se encontra em nenhuma das exceções previstas na lei para que ele não precisasse dessas 24 contribuições. Ele não sofreu acidente do trabalho, ele não estava em gozo de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez. Portanto, o benefício será indeferido, por quê? Por falta de cumprimento de carência mínima, ok? Espero que vocês tenham gostado, né? Que vocês me deem o prazer de tê-los aí conosco no nosso curso. Até o curso!